qual seria o momento ideal para a gente começar a falar sobre o fim da sua vida? Da nossa. Bom, todo mundo. Desculpa, da nossa. Em geral. Em geral. Ela entendeu. Entendi. Bom, gente, assim, como médica, né? Eu, por exemplo, eu me preocupo muito em falar sobre finitude, sobre escolhas de fim de vida, sobre o momento em que as doenças estão evoluindo, com meus pacientes ali no consultório, quando eu faço diagnóstico de condições incuráveis, né, de doenças incuráveis. Então, por exemplo, eu tenho muita gente no meu consultório, muito paciente com demências, vários tipos de demência. E eu sempre gosto de ir pontuando, eu vou pontuando com a família as fases. Olha, a gente está na fase inicial, não, agora é uma fase mais moderada, estamos de moderada para avançada. E até essa semana eu tive a oportunidade, tem um senhor que já é meu paciente aí há uns 5 anos, e a família sempre muito presente, muito cuidadosa. E ele esteve no consultório na segunda-feira. Eu tive aqui, foi... Quarta da semana passada, foi segunda dessa semana. E a gente conversou um pouco sobre isso, porque ele está realmente assim, fazendo a transição da demência moderada à avançada. Então, assim, algumas coisas eu já pedi, né? Já falei para a filha que estava presente, para a esposa, assim, a gente tem algumas coisas que já não são proporcionais, né? Então, assim, falando desse termo de proporcionalidade de tratamento, que ele é um termo importantíssimo para nós da saúde, né? Para a equipe de saúde. A grande chave para a gente medir ali na hora que a gente está cuidando de uma pessoa em fase final de vida, a grande questão, um instrumento importante que a gente precisa utilizar é a proporcionalidade terapêutica. Então, assim, a gente precisa entender qual é a situação daquela pessoa. Eu mexo muito com a mão, né? Que ótimo, porque temos aqui várias gesticuladoras. Então, é como se eu conseguisse definir numa escala como que está o meu paciente de uma forma geral, né? Aquela pessoa, vitalidade, a cabeça, saúde física mesmo, outras doenças, como que está o avançar dessa condição, e eu conseguisse colocar ele numa régua. E o ideal para ele é um tratamento que seja proporcional na régua do tratamento, entende? Então, assim, com essa família eu tive a oportunidade, já comecei a conversar, falando, olha, ele já sabe, algumas conversas já aconteceram desde o diagnóstico. É uma doença incurável, uma doença que varia a evolução, mas, né, em torno de 5, 10, às vezes 15 anos de evolução, que vai acontecendo uma perda progressiva da autonomia, vai precisando de cuidados cada vez, e vou orientando os cuidados, o planejamento da família. Mas nesse momento eu falei, olha, já tem algumas coisas que para eles são desproporcionais. Por exemplo, ser submetido a um procedimento cirúrgico maior agora não dá. Ele não vai tolerar, vai ficar muito confuso de estar em hospital, isso complica a internação. Então, assim, a gente começa a ir conversando. E isso é falar sobre morte. Porque, assim, a gente não morre, assim, quando que a gente morre? É até interessante. A gente morre na última respiração. A morte é um processo, né? Então, assim, a gente até faz diagnóstico da morte. Então, quando a gente está cuidando de uma pessoa ali nos últimos dias de vida, a gente tem alguns sinais que a gente observa e a gente fala, sinais de morte iminente. Então, e é um processo, a partir do momento que começou aquele processo de morte iminente, que a pessoa apresenta algumas mudanças nos dados vitais, né? No exame a gente percebe, na conversa a gente percebe, normalmente a pessoa vai falecer em 2 a 3 dias. Então, doutor, assim, é um processo inexorável, começou. E nessas conversas que você cita, existe negação por parte das famílias? Você consegue perceber isso nos consultórios? Mas a gente nega tudo o tempo inteiro, né? A gente vai não falar de morte. Já é uma negação. É uma negação. Tudo que nos incomoda, e aí qualquer luto que você tenha na sua vida, né? Porque você saber como a doença incurável é um luto. Porque você é morte do quê? Não é a sua, mas é a morte da sua expectativa infantil e errada de viver eternamente. Então quer dizer que eu também vou morrer? Também. Vamos todos, né? Então, assim, a partir do momento que você tem um tempo delimitado de vida, aí você já é outro luto. Então eu não vou ver, por exemplo, meus netos, ou então eu não vou ver o casamento.
Então, são vários lutos. Perdas, né, que a gente tem na vida de pessoas, relacionamentos, mudanças profissionais, desemprego. Então, são lutos. E a gente sempre reage com negação. Negação é uma reação humana. Quando a gente não fala sobre morte, é uma forma da gente negar um assunto que morte é tão ruim morrer, por quê? Porque eu vou, né, vai ter um momento que eu vou parar de respirar e deixo de existir, né, assim, sem pensar na questão espiritual. Não, é o que significa, os nossos medos não é da morte em si. Das perdas, né? A gente tem medo de perder as pessoas que a gente quer, a gente tem medo de ser esquecido, não é? A gente tem medo de sofrer. Até o Eric Clapton teve medo de ser esquecido quando ele fez aquela música linda, quando o filho faleceu. Sim. Né? Você me reconheceria no céu se a gente se encontrar. Né? Então, assim, é um medo de ser esquecido, é um medo de sofrer. Então, e isso traz a negação, faz parte desse processo, né? Assim, a negação. Assim como existem várias outros sentimentos e atitudes que a gente tem diante de um diagnóstico, né, de uma doença incurável. Eu recebi, meu pai teve 3 cânceres, ele morreu aos 78 anos, na ocasião pelo 3º câncer, mas ele já havia passado por 2. E isso foi aos 78 anos. Hoje ele estaria completando 88. Então tem 10 anos. Nessa ocasião, o primeiro câncer foi um câncer tranquilo, com tratamento, câncer de boca, de tratamento tranquilo. A gente sabia que não havia esse risco de morte. O segundo câncer foi bem complicado, ele perdeu as cordas vocais, porque foi na região da laringe, todos ligados ao tabagismo, né? E ele perde a voz, tem que fazer uma traqueostomia, e ele já começou a morrer ali. Né? Ele viveu mais de 5 anos depois desse procedimento cirúrgico, das sessões de radioterapia, mas ele morreu em vida. Eu digo isso porque aqui, perder a voz para ele, que era um homem que cantava, que tocava, que tinha uma boemia dentro de si, já foi uma morte em vida, porque gerou uma depressão, gerou uma tristeza profunda. Ele continuou dirigindo, fazendo coisas funcional, mas perdeu uma coisa que para ele era muito importante, que era a voz, e era uma pessoa muito vaidosa, então, de alguma forma, ele já morreu ali naquele momento. E o 3º câncer, que foi realmente muito doloroso e trouxe todo esse processo de morte, a gente nunca esquece. Eu recebi um telefonema do médico dele, do último diagnóstico, e no telefonema ele falou assim para mim, a gente já tinha várias consultas, eu já sabia mais ou menos, ele falou, Renata, seu pai tem um câncer de base de língua. E eu pergunto da quimioterapia. Ele falou, ele não tem condição física de fazer nenhuma quimioterapia. Ele precisa ganhar muito peso para isso, enfim. O câncer de base de língua é um câncer que definha o paciente, né? Ele vai parando de comer, de se alimentar. E no final desse telefonema eu pergunto para ele, quanto tempo, doutor? Quanto tempo ele vai viver? E ele me responde, 1 ano. Meu pai morreu exatamente em 1 ano, 1 ano e poucos meses. Então, o diagnóstico foi extremamente preciso. A gente já sabia que a morte estava se aproximando e pior, ele também. Embora ele quisesse... E no primeiro momento desse diagnóstico em diante, eu olhava para ele, eu via o quanto ele queria viver ainda. Mas nos últimos meses era muito nítido que ele não tinha mais forças, né? E ele falou, ele foi colocar uma sonda gástrica, porque ele foi parando de comer, e ele falou, quando eu colocar essa sonda gástrica, ele falava, viu gente, tinha um aparelhinho que fazia falar, e ele escrevia ainda, ele conseguia escrever. Ele falou, quando eu for colocar essa sonda, eu vou morrer, eu não quero colocar essa sonda. Então a sonda foi retardada o máximo possível, mas quando ele foi colocar essa sonda, ele já não teve alta e já não voltou para casa. E a gente tinha esse conhecimento, a gente tinha essa certeza de que tudo isso ia acontecer. Mas ainda assim, era difícil. E foi aí que eu comecei a falar mais da morte, sabe, doutora? Eu comecei a escrever sobre a morte, eu fiz algumas crônicas a respeito desse assunto e entender que a vida é finita de fato, efetivamente, concretamente, apesar de já ter tido muitas outras mortes de pessoas próximas. Quando você tem alguém que você cuida,
Quando você vivencia. Vivencia. E você, inclusive, viu a transformação dele em relação ao desejo, né? Assim, Demais, porque no olhar, né? Isso é possível ver no olhar da pessoa. isso Ela faz quer parte. permanecer ou ir, né? Ele nunca verbalizou isso, sabe, gente? Mas isso ficou claro para quem convivia com ele. E os cuidados para a família são, de fato, muito pesados, né? Inclusive esses cuidados paliativos, né? Que envolvem a pessoa já não conseguir ir sozinha no banheiro, que envolve uma perda de peso. Meu pai morreu com 35 quilos. Nossa. Né? Participar disso, ficar ali no ambiente, né? E participar de todo esse processo é muito sofrido. Muito doloroso. Isso. Então, Mas também é necessário. Necessário, faz a gente igual crescer. os ritos, né? Igual essa questão que você começou, Renata, falando do velório. Também acho aquela cena ali, não me agrada nem um pouco, sabe? Não tenho o menor desejo. Mas os ritos, o ser humano, a gente precisa muito ver as coisas, trazer as coisas para o material, né? Assim, independente de qualquer religião que você tiver, toda religião tem ali um símbolo, né? Pode ser Shiva, Nossa Senhora, imagem. É importante, parece que a gente precisa materializar para a gente conseguir sentir. Por isso que Lidar, a gente fala né? que às vezes Lidar. perder uma pessoa doente é mais... Não que seja fácil, tá, gente? Nós não estamos falando disso. Mas você vê esse adoecimento, você vê essa dor, você entender a morte no processo do que uma pessoa que você perde de repente. Às vezes por um acidente, ou mais jovem, por um infarto. Enfim. Porque nesse momento que envolve o morrer, que é um processo, você vai aceitando, né? Você vai querendo... Quando existe um amor e uma relação de cuidado bem estabelecida, e principalmente quando não existe muito ruído ali de relacionamento entre a pessoa que está doente e quem está próximo, né? Principalmente culpa, é muito mais tranquilo, inclusive para a equipe médica, para a equipe de saúde lidar.